Boa noite, muito boa noite. Vou aguardar vocês a entrarem. Nossa, depois de tanto tempo fazendo live, quer dizer, depois de muito tempo sem fazer live, hoje tô parecendo a principiante, acreditem? Acreditem nisso? Oi, Fernanda. Oi, Lucas. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Eu vou chamar meu convidado agora. Vamos fazer uma live sobre vendas. Quem aí é vendedor, quem aí vende, quem aí tem interesse em aprender a vender mais, quem tiver interesse em fazer novas prospecções de leads, de clientes. Tudo bem, Lucas? Não mais ruiva, né? Quanto tempo? Oi, Vitor, tudo bem? Marcelo, Davi, sejam bem-vindos. Se tiverem um tempinho e trabalharem com vendas, pessoal, hoje vamos falar um pouco mais de vendas. É algo que faz tempo que vocês me cobram para falar e eu sempre vou deixando para depois. Este ano eu resolvi me dedicar mais a isso, estar aqui mais presente, resolvendo e dando dica para vocês também sobre isso, e ensinando, né, o que eu já faço há mais de 10 anos. Há 13 anos, falar bem a verdade. Bom, eu vou chamar aqui o Jorge. É um cara incrível, quero muito que vocês conheçam, pra gente fazer um bate-papo bem legal aqui sobre vendas. Cadê ele? Achei. Vamos lá. Faz tempo que eu não faço live, né, gente? Tô meio aqui. Ed, seja bem-vindo. Amber. Opa, deixa eu virar minha câmera. E aí, tudo bom? Boa noite, Jorge. Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Coisa boa. Gente, olha, vai ser um prazerzão falar contigo sobre vendas, viu? Eu amo isso. Eu acho, né? E eu sempre falo sobre isso. Vendas é arte e as pessoas precisam aprender a dominar essa ferramenta para não ter mais dificuldade com timidez e perder de arrasar, né? E ter muito sucesso. Exatamente, né? Ou a gente está vendendo, eu brinco, ou a gente está fracassando, né? Porque a gente precisa vender, todo mundo precisa vender, né? Sim, e foi exatamente essa mensagem aí que você está falando, que você falou para mim. Eu falei, opa, estou falando aqui com um especialista em vendas. Então, eu gostaria que você se apresentasse aí para a nossa audiência, falar um pouquinho de você, da sua história. Tu me falou uma coisa muito incrível que eu achei, assim, me identifiquei super, que você falou que começou com vendas porta a porta, né? Já vendeu bolsas porta a Isso. porta, já trabalhou no camelô, já fez várias coisas. Então, eu gostaria que você falasse também aqui para a galera um pouco da sua história Não, e maravilha, maravilha. Eu vou compartilhar assim. A galera que está aqui, eu estou vendo aqui alguns amigos, alguns conhecidos. Galera, vai espalhando essa live aqui para a galera, vai mandando para seus amigos, a galera aí de vendas. Aperta o aviãozinho aí, ó, e manda, porque vai ser uma troca muito genuína. Eu também, a Deise, eu me identifiquei muito com ela. A gente tem uma amiga em comum que é a Sara, lá de Alphaville, e eu me identifiquei muito com a sua história, com a questão de ser mãe, vendedora porta a porta também. E foi assim, quando eu tinha aí uns 14 anos de idade, eu tenho um tio, né, e ele sempre vendia bolsas camelô, mesmo lá aqui na cidade de Campo Grande. Tem uma principal e ele vendia essas bolsas camelô em frente às lojas, né? E eu sempre quis ganhar um dinheiro, né? Saía da escola e falar, bem, o que eu posso fazer para me ganhar uma grana? Aí ele falou, vamos lá, vamos vender bolsa, porque essa é a oportunidade que você tem de ganhar uma grana a mais. E ali eu comecei. Todos os dias eu ia para lá, no final de semana eu ficava o dia todo, e eu comecei ali a ter a minha pequena experiência com vendas, vendendo bolsas como camelô nesse local. E foi uma experiência muito legal, porque você começa a lidar muito com o público, começa a ouvir muito não, começa a falar não quero, ou o pessoal chato na rua,
E essa foi uma experiência ainda, vamos dizer assim, de forma informal. Um pouco mais à frente, quando eu tinha aí 18 anos, eu queria ganhar um dinheiro para para curtir o carnaval. Eu fui trabalhar de temporário num supermercado, que era o macro atacadista, e ali eu atendia as pessoas pegando o carrinho, levando para eles, e acabei sendo efetivado pelo supermercado, e a partir daí sempre atendia bem os clientes, até que um dia um cliente meu ele falou: Jorge, você já reparou que você tem tino para a área de vendas? Falei: não. Ele falou: então comece a reparar, porque você me atende muito bem e isso é bem importante. Foi aí que eu tive um clique ali e falei: pô, se ele está falando que eu tenho, eu vou me lançar nessa área de vendas. E fui picado pela área de vendas e estou aqui até hoje, tá? Tendo uma trajetória bacana, trabalhando, e isso é muito importante nessa essa entrada ali e a minha inserção no mercado de vendas. Passando um pouquinho, eu acabei me especializando em vendas de serviços, passando pelo segmento de ramo de elevadores. Atuei também em uma multinacional alemã, que era a ThyssenKrupp, depois atuei na Atlas Schindler, que é uma suíça, onde eu atuei nela até o final do ano passado, e hoje empreendo, né? E vender, para mim, como você sempre diz, é uma arte, é algo lindo, e a gente tem que amar muito isso que a gente faz. Tá. Eu até separei algumas perguntinhas aqui que eu gostaria de te perguntar, referente à sua trajetória, para você trazer também aqui para as pessoas, porque o que eu mais recebo aqui no meu Instagram é assim: Dê, eu estou desmotivada, eu sou tímida, eu não sei prospectar, eu não sei vender, eu não gosto de vender. Eu não sei você, mas eu também odiava vender. Eu não era comercial, não gostava de conversar, eu era mal-humorada, cara fechada. E eu tinha muita vergonha, muita vergonha. E eu aprendi com a prática do dia a dia e realmente a necessidade. Eu quero te perguntar o seguinte: Sim, você nasceu com esse dom, né? Igual as pessoas me perguntam se eu nasci, eu já falo que não. Eu aprimorei, eu criei habilidades e eu desenvolvi pela necessidade. Hoje eu gosto, porque hoje eu domino, sim. né? Tu teve isso ou você também se lapidou? Não, foi um processo totalmente de lapidação, porque eu posso dizer que até os 14, 15 anos eu era uma pessoa totalmente introspectiva. Tem o antes e depois de iniciar em vendas. Eu era totalmente introspectivo, eu posso dizer tímido até. Eu tinha vergonha de falar, eu ia falar com alguém, eu começava a rir de nervoso. E, cara, venda é um processo contínuo. Tem alguns que dizem que eu já nasci vendedor, eu falo muito. Vendas não tem a ver com você falar muito, ou com você falar alto. Vendas tem a ver com o processo de desenvolvimento pessoal. Uma das coisas que eu fiz ao longo da vida, eu fui aprendendo muito tomando porrada, porque quando você está aprendendo, você faz uma abordagem com o cliente e não é legal. Então, o que eu fiz no começo da minha trajetória para me lapidando? Fui lendo muito, fui fazendo curso, fui vendo vídeo. Antigamente tinha uma revista chamada Venda Mais, que eu lia aquela revista. Então, são coisas e são processos. E aí, quando que a gente começa a ver que a gente vai vender por necessidade e começa a gostar de venda? Quando você começa a ter comissão. Eu falo que quando você começa a Mas entender que você trabalhando com... Quando você começa a trabalhar e começa a ver comissão entrando, que as coisas vão ficando legal, isso começa a te despertar um brilho. Opa, eu tenho a possibilidade de fazer o meu salário. Foi bem isso. realmente. E com você, como é que foi isso, essa transformação sua? Deixa eu aproveitar aqui que eu tô vendo que tá entrando uma galera aqui que eu conheço, uma galera sua também, tô dando boa noite. Boa noite, pessoal. Vou aproveitar e deixar aqui para vocês, quem está online, já aproveitar, mandar uma perguntinha, se vocês têm dúvida, querem solucionar alguma dúvida de vocês, já manda aí que o Jorge vai responder, eu vou responder, e aí a gente vai desenvolvendo. Não, tem a galera aí, Ana Paula, Carlos, Polônio, tem a galera que a gente conhece aí. Isso aí, galera. Vamos para Fala, vendedor, é o grande Ed aí. Vamos para cima, galera. A Amber falou: a chave para ser um bom vendedor é investir no desenvolvimento pessoal. E, gente, fato, é isso. Esse é o segredo. Não é sobre o outro, é sobre você. Antes de qualquer coisa, antes de tudo na nossa vida, é sobre nós. Começa tudo por nós, né?
a nossa energia, como nós portamos, o que nós queremos, onde nós vamos, onde nós queremos estar, onde nós queremos chegar. E aí você sai para você realmente ganhar o mundo. Então, vou deixar aqui para você mandar as perguntinhas. Desculpa, qual foi a pergunta que você falou para mim? Não, eu falei como é que foi essa transformação que você teve também, como é que foi essa virada, né? A virada de chave. Eu comecei, né, eu não tinha habilidades nenhuma com vendas. Eu fui para o shopping trabalhar, eu trabalhei muito tempo de secretária em uma clínica odontológica. Depois, quando meu filho nasceu, eu fui trabalhar no shopping de vendedora, porque todo mundo que não tem profissão, não estudou, não fez faculdade, o que vai fazer? Vai ser vendedor. Vai ser vendedor. Então, eu fui trabalhar no shopping com uma amiga que ela trabalhava numa loja de semijoias. Eu fui trabalhar com ela nessa loja. Eu até gostava, porque nas semijoias a gente eram, né, mais finas e tal, então não precisava ficar hablando muito, né? Mas aí eu fui para uma loja de roupas, que foi onde deu o start para mim mesmo, mais por causa da equipe e da necessidade. Eu fui trabalhar na Fórum, e na Fórum era uma coisa de louco, era assim, tipo, quando entrava um cliente, todo mundo caía junto. Eu vinha o vendedor atendia, aí vinha gerente, às vezes vinha até o dono, vinha todo mundo atendia em equipe e trazia a loja para o cliente. E eu nunca tinha vivido essa experiência, porque todas as outras lojas que eu trabalhei era individual, né? Cada um fazia a sua venda. Nessa da Fórum, todo mundo ia junto. E mesmo assim, eu me sentia mal. Eu me lembro de uma coisa que me marcou muito. Eu estava perto de vencer os 3 meses de experiência. E aí, me marcou muito isso, porque foi onde deu uma virada de chave. Entrou uma mulher na loja e ela falou assim, bem simples. A loja da Fórum, ela, né, é uma marca bem conhecida, um pouquinho mais cara e tal. E essa mulher entrou na loja bem simples. Essa loja era na Fórum de Curitiba. Ela entrou bem tipo, não estava nada bem vestida. E ela falou assim, a minha filha tá concorrendo a um curso de Miss, eu sou do interior, e eu tô precisando de um look. E eu preciso comprar uma roupa para eu estar apresentável nesse dia, tal. Aí ela falou um pouco da vida dela. E eu, né, como novata, eu julguei a mulher. Eu julguei a mulher pela vestimenta e pelo que ela estava me falando em relação de que ela era uma mulher que, né, que eles eram uma família simples, do interior, tal, que ela ia no evento da filha dela. Aí, a blusinha mais barata que tinha da Fora era R$ 130, a mais barata. E eu comecei a mostrar as mais em conta para ela. Aí o dono da loja veio, né, viu que era sobre um evento tal, glamouroso, biriri, barará, começou a mostrar outros produtos mais a cara do evento, né? Mais a cara do evento. E ela de início estava falando que ela não tinha dinheiro, que o orçamento estava curto, papapá, papapá. E aí, sei que essa mulher ficou gravada na minha mente, por quê? Porque eu queria vender uma coisa mais em conta, tendo visão da vida dela. Mas eu não levei em conta onde ela ia estar, o que ela ia representar. E aí ele começou a atender ela e falar para ela, ó, você é mãe de uma Miss, você tem que estar apresentável, você tem que estar assim, tem que estar assado, vamos pôr esse look, vamos pôr essa roupa, vamos pôr essa camisa e tal. Resumindo, ela levou uma camisa de 200 e poucos reais. Tipo assim, eu era uma vendedora que ganhava 800 mil reais. Uma camisa de seda de 200 e pouco era muita grana para mim, né? Na minha realidade. Na minha realidade. Mas não na realidade da cliente, né? Não na realidade da cliente. Eu julguei a cliente pela minha realidade. Por eu achar que era caro, né? Então, às vezes, o nosso caro não é o caro do cliente. E aí, quando a gente finalizou a venda, ela falou assim, onde tem uma loja para comprar perfumes importados, porque eu quero comprar um perfume importado. Ele falou o nome X de um perfume importado, que eu nem lembro até hoje qual era esse nome desse perfume. Aí ele falou assim, ó, vai então em tal lugar que vai ter um quiosque, você vai comprar perfumes importados. Então, veja só, olha a minha ingenuidade. Eu estava julgando e atendendo a cliente de acordo com as minhas referências, de acordo com a minha visão, de acordo com o meu orçamento, de acordo com a minha vida. E a mulher foi, comprou a blusa de 200 e poucos reais, foi na loja de perfume, comprou o perfume importado, passou e agradeceu. E era uma cliente que você olhava e você não diria que ela ia gastar 100 reais numa peça, entendeu? Então, eu julguei o cliente. Isso para mim foi a virada de chave. Aí ele pegou e falou para mim, falou, ó, Daisy,
está vencendo os seus 3 meses, eu não estou vendo da sua parte realmente vestir a camisa da empresa e você realmente não está entendendo o processo de venda. Você está achando que os clientes que entram aqui, eles ganham o que você ganha? Eles não ganham. A partir do momento que eles entram nessa loja, eles já sabem que é um produto caro, não importa como eles estão vestidos. Eles entram aqui, Sim. eles sabem o peso da marca. Eles já entram entendendo o propósito. Então, eles sabem o que eles querem. E aí vai de você o que você vai vender. Então, nunca mais faça isso. Eu quero que você melhore. Você tem, tipo assim, 1, 2 semanas, assim. E aí foi quando eu comecei a usar a malandragem de não pensar em mim, mas pensar no cliente e realmente mostrar Exatamente. a loja, mostrar o produto. Ah, você quer para quê? Isso para tal evento? Aí me esforçar, evento tal, como que é aquele evento? Como que é isso? Como que é aquilo? Ah, que tipo de look? É couro? É seda? Então, eu passei a me esforçar e aprender o que eu deveria apresentar, porque até então, para mim, era só vender um produto e ganhar a comissão por isso, entendeu? Isso para mim foi a virada de chave, total. Interessante, não? E isso é tão verdade, porque na maioria das vezes, quando você está iniciando, infelizmente a gente acaba, dependendo do segmento que a gente atua, a gente acaba baseando a análise do cliente baseado no nosso padrão de crenças. Às vezes o vendedor, ele vende algum produto high ticket, ele vai oferecer para o cliente, ele já cria dentro dele aquela limitação, porque ele imagina que aquilo é caro, mas é caro em relação ao que ele Eu, pensa. Tudo tem a ver com o seu próprio autoconhecimento. Eu tive uma pequena chave que eu virei quando eu decidi que eu precisava buscar mais conhecimento e me preparar mais relacionado ao que eu vendia. Eu tive uma reunião com um cliente, com um gerente de uma agência de turismo, bem lá no começo da minha carreira, onde eu trabalhava na Vivo, vendendo plano empresa. E eu fui lá todo empolgado, apresentei para o cliente o processo, os planos, ele falou, vamos fechar e tudo bem. No dia que a gente foi apresentar e finalizar o plano, junto com o meu gerente, com a minha supervisora, para o cliente, tinha um detalhe do plano que eu não tinha estudado tanto e eu passei de uma forma equivocada. Eu falei que ele ia ter ligações de longa distância dentro do plano, mas era algo à parte. Menina, o que aconteceu? Aquele cliente, ele virou o coisa ruim na frente. Numa sala de reunião, ele começou a esbravejar e falou: como é que vocês trazem um vendedor para representar a empresa de vocês tão despreparado? sim. Sai daqui todo mundo, e mandou a gente embora da empresa dele. Naquele momento, eu olhei assim e falei, nossa, eu nunca mais vou deixar que aconteça isso comigo. E aí comecei a buscar incessantemente de tudo que eu fosse vender, conhecer bem daquilo e conhecer bem do perfil de cliente, conhecer bem do perfil de pessoas, Sim. porque isso faz diferença. Esse processo de preparação é um treino que a gente faz todos os dias para estar avançando e estar vencendo, né? É o dia a dia do venda, né? É uma luta, né? Sim, eu falo muito sobre isso. Eu sou muito vendedora, então eu sou bem crítica na área da venda. Quando eu vou comprar, é bem prática ao mesmo tempo. Só que se eu não me sinto confortável e a pessoa realmente não me atenda bem, esteja com preguiça, não entenda do produto, eu deixo de comprar. Porque eu gosto de comprar, gosto de vender. O que eu queria te perguntar agora sobre quando você vendia de porta a porta. Hoje nós sabemos que muitas pessoas não têm essa coragem, que acham que quem vende de porta a porta passa fome, que quem vende de porta a porta está extremamente desesperado. É lógico que no início, quando a gente começa no porta a porta, a gente está extremamente desesperado, né? É a única chance que a gente tem é aquela de realmente buscar o cliente. Pelo menos quando eu comecei foi assim. Exatamente. Depois você acaba gostando e depois você vê que tá muito dinheiro porta a porta, porque as pessoas têm essa concepção de te julgar sem saber o que você realmente vive. E eu recebia, por exemplo, muita oferta de emprego. Todo mundo fala, você é muito bonita, vem trabalhar para mim, você vende muito bem. Mal sabia eles o quanto eu faturava vendendo porta a porta. Mas eu quero te perguntar o seguinte, qual que é a ferramenta de persuasão que você usava mais e que você fazia a conversão na hora da venda porta a porta? Então, né, na época que eu vendia muita porta a porta, eu falo que eu posso elencar isso aí como um triozinho. Eu até anotei. Primeira coisa, conectar. Muitos vendedores, eles querem vender,
mas eles não querem se conectar com a realidade daquele cliente que ele vai estar atendendo. Eles só querem, eu quero vender, eu tenho aqui um produto, eu tenho aqui um celular, eu tenho aqui uma bolsa, eu quero vender. Não, você tem que primeiro conectar. Eu sempre pensava em estratégia. Cara, como é que eu posso fazer para conectar com aquele cliente? Entender, por exemplo, se eu estou vendendo um produto físico, estou vendendo para uma mulher, você tem que entender, é uma bolsa, para que serve, em qual ocasião ela vai usar. Se eu tenho um produto e vendo para uma empresa, beleza, eu preciso conectar, entender a história daquela empresa, quem são as pessoas que decidem. Beleza, eu fazia essa parte de conectar. Eu sempre dava um jeito de entender ali o meio para onde eu estava indo e conectava com o cliente. Segundo ponto, eu posso chamar de emoção. Por que emoção? Porque você precisa entender quais são as dores que você vai resolver daquele cliente. E isso, muitas vezes, eu falo que é um fator emocional, porque se o cara ele não tem uma sensação, ou a mulher que ele tem uma dor, que ele tem uma necessidade naquilo que você tem a oferecer para ele, você não vai vender. Você precisa conectar, porque ninguém compra de quem não confia. E aí eu falo, né? O primeiro ponto ainda está na... Se você não confiou, você pode ser a melhor empresário, o melhor vendedor. Se a pessoa bateu o olho em você e não se conectou, não criou um aspecto de confiança, você não vende. Aí você já não. Você já é o primeiro ponto. No segundo ponto, você tem que entender o quê? Emoção. Emoção está voltada do quê? Para a dor, entender a necessidade do cliente, entender o que você pode fazer, descobrir a dor do cliente. Terceiro, resultado. Sempre usava qual resultado do que eu estou vendendo vai servir para aquele cliente, que é o terceiro ponto. O primeiro ponto foi conexão, o segundo ponto que é a emoção tem a ver com a dor do cliente, e o terceiro ponto é o resultado. O que eu vou dar de benefício? Por que aquele cliente precisa comprar de mim? Ele precisa entender isso bem claro, porque se não fica claro na cabeça dele, não vende. E outra, uma coisa que você precisa ser consistente quando você trabalha a venda porta a porta, porque você ouve muito não, Muito não. não, não o tempo inteiro. Você tem que ser muito consistente, porque vai ter gente que vai bater porta na sua cara, vai ter gente que vai falar que não quer ser atendido, vai ter gente que vai te dar chá de cadeira, você vai pegar chuva, você vai pegar sol, você vai andar de ônibus. Então, tem muita coisa que você passa. Se você não tiver um objetivo muito claro de onde você deseja chegar, cara, você vai embora, você vai desistir. Quantas vezes deu vontade de chorar na rua, assim, Nossa, de determinado... eu tive muitas, a pessoa, tipo assim, olhava, não, tipo, com aquela energia, e a pessoa fala, não, e tipo assim, já é um dia que você já tá chateado, né? Já é um dia que você já tá, tipo, minha vida tá uma droga. Aí, eu vejo muito que as pessoas hoje, não só cortando, fazendo uma abreviação, não, claro. as pessoas hoje elas não têm muita educação, né? Elas tratam o vendedor como se fosse um parasita, como se fosse uma pessoa que estivesse incomodando. É claro Exatamente. que tem pessoas no desespero, naquele momento, né, da vida dela, tá naquele desespero, ela tá buscando o cliente, tá querendo vender para ela fazer a grana dela naquele dia. Realmente ela acaba, às vezes, sendo um pouquinho inconveniente, às vezes sendo um pouquinho mais persistente. Só que se as pessoas hoje tivessem um pouquinho mais de compaixão, se colocassem no lugar do próximo, eles tratariam melhor. Por quê? Porque eu vejo pela minha própria experiência. Eu sempre cheguei muito, assim, feliz e tal, mas por dentro eu tava passando por um problema terrível na minha vida. Então, isso fazia a minha energia conectar com outras pessoas e eu receber menos não. Porque eu já chegava feliz, já chegava elogiando, já chegava comentando sobre outras coisas. E na conversa eu já falava, ó, eu tenho um produto, vou tentar te vender. Tipo, meio que levava na brincadeira, no sarcasmo e tal. Aquilo também acabava que no meu dia, mesmo quando eu não concluía, né, em todos os lugares as vendas, eu voltava para casa feliz, porque eu aprendi algo. E eu acabava levando as outras pessoas, sabe? Tipo, ensinamentos dos quais a gente vai aprendendo no dia a dia, que só porta a porta te ensina. A Amber falou um negócio aqui agora que é mais pura verdade, ó. Pior que agora eu vejo o porta a porta como quase uma certeza de venda. Porque é igual online. O produto está na casa do cliente já. É bem assim mesmo. Porta a porta é quase como online. A diferença é que quando você está conectado com a pessoa no porta a porta diretamente, a sua chance de conversão é muito maior do que no online. Porque hoje as pessoas estão meio que assim, não valorizando muito online. Porque tem muita gente que não sabe vender. E acaba queimando quem realmente vende. Aí quem vende tem que dobrar 10 vezes mais para
conseguir contornar o cliente, né? Para ele falar, não, eu Sim, não sou um vendedor, eu quero te solucionar o seu problema, que é totalmente diferente de um totalmente. produto. E é isso que eu queria falar sobre a venda porta a porta com online. A diferença é essa, mas o online está aí também e não dá para desperdiçar. E, gente, tem educação sempre com os vendedores, paciência. Exatamente, tem que ter essa educação. Agora, a diferença também do porta a porta é que o vendedor que quer ter um resultado, vendedor externo, que eu falo, vendedora externa, ela tem que ter uma preparação, gente, preparação visual, entendeu? Cuida aí do seu cabelo, da sua barba, de como você se veste. Mulheres, né? Cuidado com os decotes, tem que ter uma roupa Sim, parcial ali, não muita maquiagem, tem que tomar bastante cuidado, porque a gente está na rua, a gente é avaliado o tempo todo. Eu lembro de uma situação onde eu fui atender uma cliente num bairro de alto luxo, onde naquele dia eu estava com uma preguiça de se arrumar, eu botei uns sapatênis, uma calça meio russinha e uma camisa polo de gola, assim, não estava muito bem arrumado, não. Cheguei lá no prédio da cliente, fui atender ela, cara, a mulher, entra aí, pode entrar. Aí a gente ia fazer uma reunião, ela, peraí rapidinho que eu vou falar com o meu arquiteto. E sumiu, me deixou plantada ali 20 minutos. Aí a mãe dela, olha, ainda não te atendeu? Não, eu falei, não. Eu falei, faz o seguinte, fala com ela que eu tenho uma outra reunião e vou embora. Eu nem fiz questão de fazer negócio com aquela cliente e fui embora. Mas o que eu entendi também? É, eu nunca, a partir desse momento, eu nunca mais fui mal vestido em nenhum cliente, porque as pessoas, a gente acha que não, mas elas compram o que estão vendo. com E aí você poderia ter me vitimizado e olhar para vários aspectos. Será que ela teve preconceito por causa que eu sou negro? Isso, mas eu nunca levo para esse lado, sabe? Eu falo, cara, qual que é o produto? Qual que é a embalagem do produto? Você é o seu produto. Como é que você tá colocando a sua embalagem? Sua embalagem está uma embalagem saudável, as pessoas estão acreditando no que você está falando, então a gente tem que entender isso a todo momento, onde quer que você vai, você tem que entender que você é a embalagem do seu próprio produto, você tem que estar ali, ó, bem apresentado, porque é isso que vai fazer as pessoas te comprarem, muitas vezes, de saber até o que você vende. Elas já compraram o que elas estão vendo ali. Eu tenho uma história muito parecida com a sua, vou te contar o que aconteceu comigo. Eu tive uma indicação da patroa, eu vendia semijoias e lingerie de porta a porta, depois eu comecei a vender roupa, né? Eu montei umas malas, ele vendia roupa. E a minha coleção era cara, eram roupas de acima, a mais barata era R$ 90 para vender de porta a porta há 9 anos atrás, era um ticket bem alto. Sim. E aí eu fui essa patroa da minha amiga. Aí a hora que eu tava tendo. E ela toda meiga, toda princesinha. A gente é amiga até hoje, pra você ter ideia como que fidelizou a cliente. Eu fui atender ela, tal, atendi, tal. Pra você ter ideia. O único cartão que eu vi na minha vida, na hora que ela foi pagar, era um cartão transparente da American Express. American Express, você fala? Transparente. É isso. Transparente, ele só tinha o chipzinho assim, ó, um diamantezinho do lado, era transparente. E ela super maravilhosa, é super gentil até hoje, ela é maravilhosa comigo. E ela falou assim pra mim, e eu mostrando as coisas pra ela, atendendo ela na casa dela. Acho que já era a segunda vez que eu tava indo atender ela na casa dela, mostrando as coisas pra ela e tal. Aí teve uma hora que ela falou assim, Dê, posso te dar um conselho? Espero que você não leve pro lado mal, pro lado negativo. Eu falei, pode sim. Ela falou assim, suas peças são lindas. Sua roupa, tudo que você traz, a moda escolhida, tudo a dedo, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Eu amo. E sempre ela comprava, tipo assim, 1.000, 2.000, 1.000 e pouco, 1.000, nunca menos de 1.000. Aí eu falei assim, mas tem uma coisa que você precisa fazer, e já é a segunda vez que eu vejo, mas eu vou te dar uma dica, porque eu vejo que você, que a gente tem essa intimidade. Eu falei, tá. Ela falou assim, você vende coisas muito caras, só que você não vem com a unha arrumada. As minhas unhas, eu não fazia as minhas unhas. Eu sempre fui meio menino, sabe? Eu sempre andei bem arrumadinha, Sim. né? Sempre usei protetor solar, nunca gostei de muita maquiagem, isso é o máximo. E aí ela falou das minhas unhas. Eu guardei aquilo pra minha vida. Você tem ideia? Eu comprei um salão por causa desse dia. Caramba! Juro pra você. Comprei um salão há 5 anos atrás
porque eu lembrei desse dia que ela falava para mim que eu vendia coisas caras e que na hora que fosse apresentar o produto eu tinha que estar com as mãos em dias. E eu nunca tinha reparado nisso. Eu não tinha olhado para as minhas unhas. Eu tinha 24 anos, eu não tinha reparado nas minhas unhas. Depois desse dia eu passei a fazer minhas unhas assim constantemente e toda vez eu lembro dela. E quando eu comprei o salão, eu lembrei dela. Eu falei, olha, ela me fez algo que valeu muito a pena. E realmente, a gente tem que estar alinhado, tomando cuidado com decote, tomando cuidado com transparência, roupas coladas, unha, cabelo, os dentes, né? Mau hálito, essas coisas. É muito importante. As pessoas às vezes acham que o mais importante é você estar com um produto bom. Na verdade, não é você estar com um produto bom, é você saber apresentar o seu produto e entender para que ele serve. Porque o produto pode ser um produto caro e um produto baratinho. Depende para quem você vai apresentar e o que ele vai fazer com aquilo que realmente vai fazer a diferença. Exatamente. Algumas pessoas estão até comentaram que eu estou vendo aqui, acho que é Amber Carla. Ela falou, não basta ser competente, tem que parecer. O Reinaldinho falou, muito verdade, a aparência é fundamental. Então a gente tem que fazer isso. Pessoal, manda aí alguma pergunta, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre vendas ou alguma coisa desse tipo aqui, pode mandar que a gente está aqui para responder vocês. Está muito bacana esse papo de A vendas Amber aqui. falou assim, vou mandar uma trupeça aí por aí no porta a porta. Olha, se eu tivesse mais tempo, eu sairia no porta a porta. Eu adoro abordar, adoro conversar, adoro. Aquele contato com o povo, né? Quem gosta de pessoas, né? Ama o porta a porta, porque você acaba fazendo muito contato, criando muito relacionamento, muito vínculo. Isso é perfeito. Eu sinto, pelo menos eu sinto que quando você está no porta a porta e quando você vai abordar o cliente, você vai com aquele, né, com aquela determinação, com aquela energia, com aquela confiança, com aquilo tudo que você está ali preparado. E eu não fico com vergonha. E muitas vezes eu estive na loja e a cliente chegou e ela começou a me fazer perguntas e querer coisas. E juro, do nada, eu me senti tímida com algumas pessoas. Por eu ter ficado na segunda, tipo, como se fosse segunda opção, se você dizer assim. Sabe? Eu sendo abordada, eu já fico tímida. Acredita? Eu fazendo já não é tudo diferente. Aí eu falo, mas por que eu tô tímida? Eu nem tem pra que ser. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fico imaginando o seguinte aqui, né? Um pouco da sua trajetória, você começou como vendas, foi lá na loja, depois começou com essa venda porta a porta, e aí a gente sabe que tem uma virada aí da venda porta a porta, você montou uma loja. E aí, Sim. como é que foi isso aí para você? Oi? Depois de um ano, eu montei minha primeira loja. Legal. E quais foram os desafios, por exemplo? A gente que é vendedor, a gente sabe que às vezes a gente está ali na rua, vai vender, a gente está preocupado ali com a venda e com o lucro, com a venda e com o lucro. Só que quando você vira essa chave para ter um negócio, você descobre que, opa, eu preciso desenvolver outras habilidades. Sim. E como é que foi isso para você? Assim? Para mim, ter a loja era um sonho. Era literalmente era um sonho eu abrir a loja. E eu não montei a loja quando eu estava me sentindo 100% preparada. Eu fui vender na loja. Eu morava em Sumaré na época. Aí eu saía uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, em todos os comércios. Entrava de comércio em comércio oferecendo as semijoias. E em um desses comércios que eu entrei numa loja que chama Glimodas. Inclusive, ela mandou oi aqui, amiga. Se ela estiver aqui. Eu entrei nessa loja e a dona da loja falou pra mim assim, eu não uso semijoias, eu só uso joias porque eu tenho alergia. E aí a gente começou a conversar, aí conversa vai, conversa vem. Aí ela falou assim, você não quer comprar a loja? Eu falei, comprar a loja? Ela falou, sim, eu tenho 2 lojas, eu tô dando uma loja. Aí eu fiquei, tipo assim, né? Eu falei, é meu sonho ter uma loja, mas, tipo, né? Não imaginava. Resumindo, ela me fez uma proposta nesse dia para eu comprar a loja dela, para eu pagar de uma determinada forma, e eu voltei para casa pensando naquilo, tipo, era final de tarde, já falei, cara, será que eu faço isso? Tipo, eu não tinha passado, ainda nem me sentia preparado para ter loja. Enfim, era algo que eu queria, mas eu não imaginava que fosse acontecer, né? Porque a gente sempre fica achando que a oportunidade vai chegar quando a gente tem muita grana no bolso.
E, na verdade, eu tiro isso como lição para mim mesma nos dias a dias. Para você ter uma oportunidade boa, você tem que estar na rua, tem que estar em movimento, tem que estar se relacionando com pessoas, conhecendo pessoas e se movimentando. Dentro de casa, você não vai achar a oportunidade boa, não vai cair no teu colo como um milagre. Eu voltei para casa e falei para a pessoa na época que eu me relacionava sobre isso. E ele falou assim para mim, você não vai conseguir pagar, é muita coisa, é muito dinheiro e tal, como você vai fazer e tal, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Resumindo, ele negativou, ele, né, enfiou meu sonho lá embaixo no buraco. Mas eu sou teimosa, eu tenho a teimosia como uma das minhas qualidades. Voltei depois, acho que de uns 2 dias, falei para ela, vou ficar com a loja. Não sabia nem como exatamente, não tinha experiência de ter loja física. Aí o que eu fiz? Fiquei com a loja, reformei, fiz as coisas do jeito que eu queria, fiz compra, fachada, meti produto na loja e coloquei 2 meninas para trabalhar na rua, vendendo porta a porta, igual eu fazia. Aí passei para elas fazer o que eu fazia, instruí elas, ensinei elas a fazerem o que eu fazia. Mas o que aconteceu? Infelizmente não deu certo. Por quê? Porque, como eu falei, vender conexão, vender energia. As minhas clientes já eram do shopping, tipo, eu ia no shopping, Dom Pedro, Galeria, Guatemi, eu vendia para as meninas das lojas, sabe? Então, passei para isso, para as meninas venderem no meu lugar. Falei, ó, elas vão te atender. Só que daí as minhas clientes começaram a falar assim, elas começaram a voltar e não fazer venda. Eu falei, mas por que não tá vendendo? Aí eu mandava mensagem para as minhas clientes, você tá precisando de alguma coisa? As meninas levou novidades, e elas sempre ficavam, né? Sempre ficavam com alguma coisa. Um brinquinho de base, com uma pulseirinha, sempre ficavam com alguma coisa. Então, tipo assim, todo mês elas pagavam para mim. Eu vendia fiado, para começar. Eu vendia, recebia pagamento e vale, parcelava. Às vezes parcelava tipo R$ 50, 25. Aí no pagamento eu ia lá receber, vale, eu voltava a receber também. Só que todo mês elas compravam. Então era meio que quase uma fidelidade, assim. Quase não, era uma fidelidade, mas como se fosse uma assinatura. Então, tipo, todo mês eu sabia que daquela cliente saía R$ 50. Cliente recorrente, né? E era ali, aglomerado, todo mundo ali. Então, tipo assim, era muito fácil eu vender, eu receber e eu estar ali sempre em conexão com essas pessoas. Aí elas me falavam assim, não gostei da forma como elas me atendeu. Não gostei. Fulana é boazinha, legal, tal, mas não sei. Eu fiquei em dúvida sobre a peça e ela não soube me explicar. Então, acabou que eu acabei tirando as meninas da rua porque elas não conseguiam fazer o trabalho que eu fazia. Não conseguiram e não entenderam o propósito de vender porta a porta. E não conseguiram realmente desenvolver esse trabalho. Aí eu tirei e fiquei com a loja, só com a loja física. E a loja física, para mim, sempre, como eu falei, sempre foi um sonho de ter a loja, né? De me sentir preparado para atender as clientes, vestir elas como boneca e tal, aquela coisa. Sempre foi isso. Mas ela é um pouco diferente de mim. Por quê? Porque eu sou muito imediatista. Eu gosto das coisas hoje, agora. Eu quero que funcione, que dê certo, que dê lucro. Tipo assim, aqui agora, né? Quando você sai vender porta a porta, eu sabia que antes eu tinha as minhas metas. Que antes de eu bater minha meta, eu não vim embora. Então eu saía cedo, enquanto a meta não voltava embora. Entendeu? E se eu batesse a meta, eu voltava embora em determinado horário. Na época, eu acordava às 5 horas da manhã. Eu fazia as minhas coisas antes das 7, 8 horas, depois 8 horas começava a trabalhar, entendeu? Ia dormir todo dia às 9. Tipo, não assisto televisão, vai fazer quase 10 anos, não assisto televisão. E fiquei 2 anos sem conseguir ir em um bar tomar uma cerveja, porque tudo que eu ganhava eu reinvestia, porque eu vendia fiado, né? Eu comprava, vendia fiado, eu tinha que receber para reinvestir o produto de novo. Então, eu tive que ter um controle muito grande de financeiro para eu não cair, eu não me perder e não me endividar com a vendas, porque eu comecei sem capital de giro, comecei sem conhecimento, sem saber como que eu fazer. Aí eu sempre faço até hoje, é agenda, é anotação, vou anotando. Eu vendi tanto, vendi tal dia e tal. Sempre anotei tudo. Então, para mim foi a grande mudança foi de que eu sou imediatista e hoje eu falo, amo a loja física, amo trabalhar na loja física, mas o online para mim e a venda direta
é onde realmente me motiva, me inspira. Eu gosto de abordar, eu gosto de chegar, eu gosto de fazer acontecer, do que ficar dentro de uma loja esperando o cliente vir até mim. Isso para mim me incomoda. Eu sou Exatamente. paciente. Não consigo esse negócio de ficar esperando o cliente vir até mim. Então eu sempre fui buscar o cliente. Legal. Duas coisas que você falou aí que é muito importante para quem está aqui hoje, que mesmo que você trabalhe para alguém, você pode empreender dentro da empresa de alguém, porque você é o seu próprio chefe, se você é um vendedor. Isso é muito importante. Eu sempre fiz isso trabalhando para os outros. Outra coisa é que não importa, e eu falo que não é sobre como as pessoas olham você, mas sim como você se vê e como Deus está ali para te abençoar. Por quê? Se você tivesse, naquele momento, ouvido uma palavra de uma pessoa que estava próxima, na maioria das vezes, as nossas frustrações são pessoas que estão próximas, Sim, não é aqueles que sim, estão longe. Quando você espera um apoio de alguém e aquela pessoa não te dá um apoio. Então, comece a olhar para dentro de você. Se você tem um sonho, se você tem um feeling, vai e segue em frente, não desiste, porque se você ficar ouvindo a palavra das pessoas que estão à volta, as pessoas que estão à volta, elas não estão com aquela visão. Claro, a maioria tem gente que está muito próximo, que realmente torce, e às vezes eles até falam algo, não é que é só para te machucar ou para te frustrar, mas às vezes eles têm até medo que você dê errado ou que você se frustre e acabam fazendo com que você pare pelo caminho. Não vai não, continua aqui, isso aí não é para você. Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de mentalidade, porque é uma mentalidade que pode te bloquear, uma mentalidade que pode fazer com que você fique paralisado. E na vida é assim, tem muita gente, ao longo da minha vida eu já ouvi gente falando, ou gente caçoando, ou gente rindo da profissão. Vendedor, pô, não ganha nada não. Pô, difícil isso daí, ficar batendo no porta a porta. E a gente não pode ficar pensando o que o outro acha. E essa característica que você tem, eu tenho um pouco dela também, no sentido de não ficar esperando o cliente. Porque quem está acostumado a ser um hunter, um caçador, de ir atrás do negócio, quando tem aquela virada de ficar, putz, tem que ficar esperando agora o cliente, a gente fica um pouco ansioso. sim. Então, essa característica que você tem, eu tenho um pouco. E o digital é bom que ele acelera um pouco, né? Você começa a ter aquelas vendas recorrentes, e isso é legal. Agora, tem um outro ponto que você comentou, que eu vi algumas pessoas escrevendo aqui, um deles, eu não lembro o nome, que já subiu, falou, poxa, eu comecei a vender e minha grande dificuldade no porta a porta é vender para os meus conhecidos e depois eles também ficarem me devendo e tudo mais. O que eu posso te dizer também é o seguinte, na maioria das vezes, quando você começa um negócio, você vai ter mais sucesso fora do lugar onde você está, porque nem sempre as pessoas que estão à sua volta vão comprar algo que você vende, nem sempre as pessoas que estão à volta vão ficar te motivando. Então, você tem que ter essa Sim, consciência. E se comprar, às vezes vão ficar te devendo. sim, o Eduardo que falou, nunca sei de palavras negativas de quem não construiu nada. Pessoas bem-sucedidas não têm tempo de desmotivar outras pessoas para cima. É exatamente isso. Exatamente. Parece clichê essa frase, mas é assim, pode estampar todo dia na porta da sua casa, quando você sair, você sempre lê e fala assim, eu só vou acreditar e confiar na palavra de quem está lá em cima, acima de mim, quem está no meu nível para baixo, eu não vou acreditar, porque é como eu falei sobre aquela venda lá atrás, de quando eu trabalhava. As pessoas, elas falam de experiências dela. Elas vão falar para você algo que elas acreditam que talvez elas não sejam capazes. E aí ela vai te desmotivar, porque só você é capaz de saber qual que é a sua capacidade, né? Por exemplo, quando eu comecei a vender de porta a porta, em nenhum momento, eu comecei a vender para as pessoas que eu conhecia. Na verdade, eu comecei a soltar no Facebook e nunca fui atrás, tratei todo mundo como todo mundo por igual. Até hoje, eu acho que se 1% dos meus amigos compraram de mim, é muito. Até hoje, pra você ter ideia, até hoje. É sempre assim, Eu uso os na mesmos, maioria das vezes. vão nos mesmos lugares que o meu. A amizade para mim continua a mesma, porque eu tenho uma coisa comigo. Sim. Os meus sonhos, os meus objetivos, eles só dependem de mim. Não depende da minha família, não depende dos meus amigos.
E muito menos das pessoas que vão estar à minha volta. Elas dependem 100% de mim. Então, eu sempre fui buscar, porque se eu estava já divulgando, as pessoas estavam vendo, não estavam se manifestando, eu não iria oferecer. Porque eu também tenho um certo orgulho, entendeu? Que eu acho que independente da situação que a gente esteja passando, a gente nunca pode ficar reclamando, se lamentando e ficar se vitimizando. Porque problemas, Exatamente. dificuldades e início ser difícil é para todo mundo, em tudo quanto é lugar. Então, a gente tem que ir para cima, a gente tem que vestir a camisa e falar, eu vou fazer o negócio acontecer de qualquer jeito. Não Exatamente. tem outra fórmula, é fazer acontecer. Exatamente. Vou mandar um beijo aqui para minha irmã aqui, doutora Nayara, tá lá na Bolívia, lá, servindo lá com a medicina que ela gosta. A águia, ela falou, a águia não anda com pardal. E é isso mesmo, isso mesmo. A Amber também falou, tubarão nada com tubarão. Mente em mar Exatamente. não traz resultado. Exatamente, não traz resultado. O Eduardo falou, quando mudei meu ciclo de amizades, minha vida mudou para melhor. A verdade é que pessoas próximas não querem que você esteja melhor que elas. Eduardo, exatamente isso. Falar para vocês que eu fiquei 2 anos que eu não ia num bar, eu não ia numa balada, eu não tinha mais amigos, eu não tinha mais amigas, eu já não tinha... As pessoas já não me chamavam para fazer nada, nada. E eu também não me ofereci. Para mim foi ótimo, porque foi uma época que eu aprendi a solidão, estudei mais, pratiquei mais coisas. E de verdade, as minhas clientes se tornaram as minhas amigas, que até hoje elas estão aqui no meu Instagram, compram de mim, pedem informação, pedem dica, me indicam. Cara, anos elas me indicam. A gente estava falando da Glimoto, que foi a que me deu a oportunidade da loja. Eu tenho tremenda gratidão. Ela que realmente abriu a porta da minha vida, assim. Amo você. Ela comentou aqui. Gratidão mesmo, que Deus te dê tudo, 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 tudo em dobro que você já fez por mim. E eu sei que para muitas outras pessoas, porque eu lembro que na época também, assim que eu abri a loja, eu morava, né? Morava só eu e meu filho, e muitas vezes não levava comida para a loja. E eu também não tinha essa conexão, né? De comer certo e tudo mais. Aí ela todo dia falava, Dê, você quer almoçar? Ela levava uma marmitinha para mim, Dê, você quer almoçar? Você tem que comer e tal. Então, ela Massa. falava de mim de verdade. Foi um anjo na minha vida. Um anjo na minha vida. Aqui o Eduardo falou, Jorge, o rei das cartinhas, prospecção total, melhor. Conte mais sobre essas cartinhas. Como assim? É porque, eu, é porque quando eu trabalhava na Thyssen, eu atuava vendendo externo e eu visitava muito condomínio, né? Porque eu trabalhava com manutenção de elevador. Cara, eu já cheguei a visitar, sei lá, 100 condomínios em um dia, assim, de visitar, ir lá, deixar uma proposta para o síndico e tal. E começou a se espalhar tanto na cidade que parecia que eu estava em 10 lugares ao mesmo tempo e não estava. Aí a concorrência achou que eu estava em tudo quanto é lugar. E teve um dia que alguém pegou uma dessas propostas que eu fiz, foi jogando em grupos de empresas de elevadores, isso viralizou, chegou lá no CEO da América Latina da empresa, olhando, o que esse cara está fazendo aqui? Então, é por isso que esse está zoando o rei das cartinhas, porque eu atacava muito externamente, batendo muito de porta em porta em condomínio. Isso é massa demais. Isso é massa demais. Vamos ver o que é. A Cíntia comentou aqui, é fundamental prestarmos atenção nas pessoas em quem investimos nosso tempo. Perder tempo é o pior do que perder dinheiro. Gente, Cíntia, é isso mesmo, concordo. A Cíntia é maravilhosa. Ela ensina sobre oratória no Instagram dela. Quem estiver precisando aprender a desenvolver mais isso, gente, vão lá, que ela é maravilhosa. Super indico para vocês. E eu concordo plenamente com ela. Eu costumo falar hoje... Teve uma pessoa aqui, Bárbara Fidelis, que ela perguntou como se aproximar de pessoas, já que eu ainda não tenho o resultado que eu gostaria. Posso te dar uma dica. Quando você não tem esse meio de pessoas que você tem, eu quero ter mais resultados para estar com pessoas melhores do que eu. Uma das coisas que você pode fazer é investir em cursos, é investir em mentorias, é estar sempre em alguns eventos, escolhe alguns eventos-chave e vai lá, porque a ambiência muda todo o jogo.
Por exemplo, eu tive há 2 semanas em Alphaville, eu tive a oportunidade de estar lá com um grupo de palestrantes, 60, 70 palestrantes lá em alguns eventos, onde eu olhava e é interessante, toda vez que você senta numa mesa e você acha que você é o melhor, você está na mesa errada. E eu sentava na mesa de pessoas onde eu via que eu estava ali para aprender. Tinha tanta gente boa, Boa. tanta gente que está bem acima em faturamento, gente acima em visão, em negócios. Então, participar de eventos é uma forma de te conectar a outras pessoas. E nesse evento eu tive a oportunidade, inclusive, de, além de lapidar minha palestra, apresentar ela para grupos pequenos ali, e isso foi muito bacana. Então, você precisa só ir a eventos, conhecer outras pessoas, pessoas que estão com os mesmos objetivos, porque você ainda não tem o resultado que você quer, mas você vai conseguir, porque é um treino, né? A ambiência faz essa diferença. Exatamente. E vamos falar agora também, esse é você indo, participando de eventos. E, por exemplo, digital, qual que é a melhor forma de você se aproximar de alguém sem se sentir como ela está falando? Qual que é a sua dica? Depois que você falar, vou falar a minha, que eu acho que é bem válida. Primeira coisa, que eu acho que quando você quer se aproximar de alguém, você tem que ser, no online, você tem que ser interessante, não interesseiro. Você tem que agregar alguma coisa para aquela pessoa. E uma das formas de agregar para a pessoa é o quê? Trazendo algum conhecimento. Por exemplo, eu quero me conectar com algum influenciador que eu sou doido para fazer uma live com ele. O que eu vou começar a fazer? Eu vou seguir essa pessoa, eu vou começar a acompanhar os posts dela, eu vou começar a comentar, eu vou estar participando de todas as lives. Por quê? Aquela pessoa, involuntariamente, não no começo, mas ela vai começar a te notar. Ela vai ver que você está sempre na live, ela vai ver que você sempre manda uma caixinha de pergunta, ela vai ver, claro, se for uma pessoa que tem 1 milhão de inscritos, de repente você não consegue isso rápido. Mas o que você pode fazer? Uma outra dica. Eu quero me conectar com algum influenciador que tem 1 milhão de seguidores, eu não conheço ele. Quem é os amigos dele em comum? Começa a se conectar com essas pessoas, porque essas pessoas podem ser uma ponte para você no futuro. Então, sempre esteja intencional, mas não interesseiro, porque o interesseiro ele só vai se conectar com você para sugar a sua energia. Então, se você for com aquela intenção de querer só sugar da pessoa, você vai ficar pelo caminho, porque elas vão ter essa percepção, mas agregue valor, entregue muito, porque aí você vai conseguir se conectar. E eu vou acrescentar agora na sua, que é da minha visão, que eu recebo muitas pessoas me pedindo ajuda, dicas e papapá. O que eu vejo muito? As pessoas muitas vezes não te seguem, não curte o seu post, não comenta o seu trabalho, mas está lá no seu direct pedindo ajuda. Então, isso para mim, quando eu olho, ou ela está te pedindo ajuda ou pedindo para parcerias. Eu já recebi muitas pessoas me pedindo parceria, né? Perguntando se eu fazia parceria com a loja e tal, que gostava muito dos meus produtos. Aí eu ia ver, a pessoa não me seguia, não curtiu um post, não comentou um post, não reagiu em um stories. Como que ela gosta do meu produto? Como que ela vai me representar? Sendo que ela nem me segue. Exatamente. Eu falo, ela não entende nada que você faz, né? E quer ter a troca, né? Quer ter o money, né? Quer receber, né? Quer receber, mas não quer fazer. A vida é uma via de mão dupla. A mesma mão que vai é a que vem. Eu sempre penso e vejo de uma forma que se eu quero algo, eu faço como você falou. Eu tento me aproximar, vou conversando, vou estudando sobre o trabalho daquela pessoa, vou me inspirando realmente nela e vivendo o que ela vive, trazendo aquilo. Genuíno, né? E, claro, fazer a troca. Se você tem algo que você pode estar trocando com essa pessoa, falar, olha, eu quero aprender contigo, mas eu não tenho dinheiro para pagar a sua mentoria ou para fazer qualquer coisa. Mas você me ajuda, que eu divulgo o seu trabalho, divulgo a sua loja, divulgo o seu produto. Gente, da mesma forma que você vai receber, você se doa, você faça algo pelo outro, daí você acaba criando conexão real, sabe? De coisas verdadeiras, que é muito além do dinheiro. Ser honesto e você ser uma pessoa que realmente seja disposto também a ajudar o outro de algo que às vezes a pessoa também esteja precisando, vale muito mais do que às vezes pagar um curso ou pedir uma mentoria, entendeu? Sempre você tá apto a ajudar também. Não pensar só em receber, só quero receber. Não, tem que ser uma via de mão dupla.
Entrou um cara aqui na live aqui, ó, o Rafael, ele é da indústria farmacêutica. Você tem que chamar esse cara. Esse cara, ele é número um de vendas do Brasil sempre ali no negócio dele. Fala, Rafinha. Tá sempre entre as cabeças, entre 1.000, 2.000 vendedores, o cara tá ali. Top, top. Precisamos aprender bastante, então. A Amber falou assim, que hoje ela é a Daisy do passado. A Amber, eu vou falar um pouquinho sobre a Amber aqui para quem está online, para vocês entenderem um pouco sobre nós. Ano passado eu decidi que eu ia fechar minha loja física em dezembro e ficar só no online, porque eu tenho um filho de 14 anos, só morava eu e ele. E ano passado eu estava com a loja na Moca na parte da manhã e uma parceria com a loja na Alha Franca à tarde. Então, eu ficava das 9 da manhã até as 2 da tarde na loja da Moca e à tarde na da Anália Franca até as 8 da noite. Então, eu tava chegando em casa muito tarde. Meu filho tá na adolescência, que ele tá numa fase que ele tava assim muito difícil, né? Os hormônios e já achando que era dono da vida. E eu chegando em casa muito tarde. Eu não tava tendo tempo para nada para ele. Então, eu chegava em casa cobrando. Ah, você varreu a casa, lavou louça, fez isso, fez aquilo. E a gente viveu uns 6 meses, 8 meses ano passado de puro estresse. Aí eu parei, dezembro, eu sempre faço uma reflexão sobre tudo, né? Sobre a minha vida. Anoto, faço uma cartinha para mim mesmo todo ano, que é de programação do ano. E eu percebi uma coisa. Ele estava mudado por causa das minhas atitudes. E quando eu comecei a vender de porta a porta, foi porque o pai dele entrou com um processo de tirar a guarda de mim. E eu precisava de tempo para estar com meu filho. E como que eu ia ter tempo trabalhando num emprego fixo? Não tinha como. Então, eu comecei a trabalhar de porta a porta porque eu precisava de tempo e de grana para nós, né? Então, eu comecei fazendo isso. E aí, abri a loja e várias coisas foram acontecendo, vários sonhos foram se realizando e tal, e pá. E a gente vai automaticamente se viciando, né? Em ganhar dinheiro. E você compra uma coisa, você quer outra, quer outra, quer outra. Parece que nunca você chega onde você quer. Não sei se você é assim, mas eu sempre tenho essa sensação de que, né, a gente vai... Você é contente, mas sempre tem uma meta a mais, né? Sempre tem uma meta a mais. E aí eu cheguei ano passado e falei, cara, o que eu estou fazendo? A minha maior riqueza é o meu filho. Eu trabalho para ter qualidade. Exato. Eu tenho trabalho para ter qualidade de vida com ele. Eu trabalho para a gente poder ir no bom restaurante aqui em São Paulo, para a gente viver bem, para a gente ir no cinema, para a gente se divertir. Ele está crescendo e eu só estou trabalhando, ganhando dinheiro, comprando coisas, conquistando coisas. E o simples a gente está deixando de fazer. A gente já não estava indo mais para academia, a gente não estava indo no cinema, a gente não estava conversando, sentando para almoçar, para jantar, para fazer as coisas. Aí eu falei assim, tá tudo errado. Eu preciso realmente fazer o que eu tenho que fazer, que não é só o dinheiro, Sim. mas ter qualidade de vida. E hoje, graças a Deus, o nível que eu cheguei, de tudo que eu já batalhei, eu consigo hoje ter qualidade de vida. E aí eu resolvi passar essa oportunidade de conhecer a Amber. Ela é policial, conheci ela há 3 anos atrás numa Blitz. Olha que loucura, conheci ela numa Blitz. Tinha perdido documentos. Veio a casa, né? Tava com vários problemas na época, assim, né? Aí eu perdi o documento da moto, aí parei na Blitz aqui na salinha, aí eu comecei a chorar, falei, pronto, já tô cheio de conta, aí mais a moto, vai pro pai. Tinha perdido o documento um dia antes que eu tinha ido fazer uma entrega para uma cliente, na pandemia. Fui fazer entrega para cliente e não sei como, eu perdi o documento, estava na minha pochete. E pronto, agora eu vou prender minha moto, né? Sim, foi exatamente. Tipo assim, tinha, sei lá, umas 20 carros, assim, sei lá, uns 10 carros da polícia. Sério, tava parada a avenida. E aí eu comecei a chorar. Meu Deus! Aí me prender a moto, não sei o quê, pelo amor de Deus. Eu até me ajoelhei, chorando em prantos. Aí ela falou, não, a gente tá sem o guincho, vou te liberar e tal, não sei o quê. Eu falei, não, eu sou uma pessoa honesta, eu não faço nada errado, eu não cometo coisas erradas, eu sou responsável, eu não saio, eu só saí hoje porque eu precisava mesmo, eu tava sem carro, tava só com a moto e tal. Ela falou, não, tá bom, vou te liberar. Aí a gente trocou o Instagram. E aí com isso, olha que bom. olha que coisa louca. A gente trocou o Instagram, começou a conversar, não, agradeci ela por esse dia e tal. Foi super. Fiz até uns stories aqui no Instagram chorando. E aí o tempo passou, ela postou uma vez que estava fazendo aniversário, eu comentei, olha,
vem na loja tomar um café, eu tô te devendo um presente, vem aqui escolher um presente para você. E aí ela um dia, depois de quase 3 anos, ela resolveu ir na loja, ano passado, buscar o presente dela, tomar um café comigo. A gente conversou rapidamente, aí ela contou sobre os sonhos dela, falou que tinha sonho de ter uma loja. E eu gravei isso, aí eu comecei a dar mentoria ano passado de fazer drop com moda, e ela foi minha mentorada, e final do ano eu fiz com ela o que fizeram lá atrás comigo. Eu dei a oportunidade Que dela ter a loja. maravilha. Tem um O mês agora retribuir, né? retribuir, exatamente, que é como eu te falei, a vida ela é uma via de mão dupla, é a mesma que vai, é a que vem. Então, eu sou muito grata por todas as pessoas que abriram portas para mim. E até mesmo aquelas que fecharam, elas fecharam porque lá na frente outra maior se abriu. Então, eu sou grata a isso, eu não reclamo, eu sempre penso, Deus vai me honrar, mas eu não vou desistir, não vou desistir. Então, quando aconteceu essa história, ela foi muito... ela fez o que naquele dia não tinha o que fazer, mas para mim foi tipo assim, nossa, salvou minha vida. E aí eu retribuí para ela, eu vi que ela foi uma aluna dedicada, ela buscou mesmo leads, estava estudando, aplicando, montou Instagram, montou conta, fez tudo que eu falei para ela fazer, ela fez. Eu falei, cara, agora a sua oportunidade é ter loja porque você está pronta para isso. Você nasceu para fazer isso porque você gosta, você quer, você vai fazer questão da oportunidade. E é isso que ela está fazendo hoje. Eu vou estar lá aplaudindo com certeza. E quero ter muito mais Ambers, né, aí vendendo, abrindo loja e trabalhando e sendo recíproca a outras pessoas em momentos que a gente não sabe o que a outra pessoa está vivenciando, né? Tendo mais compaixão, mais amor, abraçar, né? E se colocar no lugar do próximo. Para Verdade. mim é Tava fundamental. a gente está falando aqui de porta a porta, só vou ler um comentário aqui que passou aqui, que falou assim, o Ronaldo Poloni, ele disse, a Cacau Show começou como porta a porta, né? Que olha o tamanho hoje da empresa. Muito, 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 muito legal, muito legal. Foi exatamente isso. O Cacau Show começou de porta a porta. E foi a embalagem que mudou tudo, né? Eu já li a história deles também. O Silvio Santos aqui, ó. O Ronaldo tá falando vários bons exemplos. O Silvio Santos começou como ambulante, o Cacau Show começou como venda porta a porta. Verdade. E, gente, faz muita diferença. Eu acho que hoje não tem desculpa mais para você passar necessidade ou para você tá parado. Hoje é a oportunidade, Não, o não tem. da sua casa, no seu celular. Quem realmente quer, faz acontecer. Se você não sabe, você busca ajuda, que hoje a ajuda está muito mais fácil de chegar até você, de você aprender. Tá na palma da sua mão, né? As informações estão na palma da sua mão. A ajuda está ali, ó, a informação, a internet. Na verdade, você só precisa ter um pouco de vontade, disposição e de acreditar para que as coisas elas deem certo, que elas virem, né? Então, a gente tem que ter uma capacidade de autoconhecimento muito grande para a gente avançar. E uma das coisas que eu falo também, que todo vendedor tem que ter, é o conhecimento, de saber quais são minhas fortalezas e quais são as minhas fraquezas, principalmente. Porque a sua fortaleza, você já sabe, as suas fraquezas, você precisa minimizar ela. Por exemplo, eu posso te dar o exemplo por exemplo, do esportista Michael Jordan. Ele tinha uma grande dificuldade em arremesso de longa distância. Então, o que ele fazia? Todas as vezes, depois de um jogo ou depois dos treinos, ele continuava ali treinando o arremesso, arremesso, arremesso. Chegava a arremessar mais de 1000 vezes depois dos treinos. Então, eu fico pensando hoje, o que hoje um vendedor ele faz para ele ter alta performance? Ele tem um conhecimento das suas próprias fortalezas, das suas fraquezas, ele tem treinado todos os dias? Não. Então, a gente tem que se atentar a isso. Não, Porque a média de leitura é um livro por ano e olha lá. fez muito. E olhe lá. Então, às vezes, os resultados que a gente não tem é porque a gente não está buscando o conhecimento que a gente precisa. Conhecimento devido. Exatamente, concordo plenamente com você sobre isso. E agora, já tem quase 1 hora de live, eu quero te fazer a pergunta que é a pergunta de milhões, que era a nossa pauta, Opa! que era a nossa pauta da live. Quais são os 3 segredos para fazer captação de clientes? Me falaram. Vamos lá. Como hoje a gente está mais no online, se você quiser falar do online, do presencial ou ambos,
Manda aí a braba aí que o povo quer saber como captar clientes e ter bom sucesso aí nas vendas. Vamos lá, captação de clientes. É bem importante vocês que querem captar. Vou falar um pouco do. Eu vou mesclar um pouco do online e do físico, mas vamos lá. Hoje eu tenho a oportunidade de ajudar algumas empresas a criar um funil automático de prospecção. E o que é esse funil? Você precisa entender no online, por exemplo, eu sou um negócio físico, eu ajudo escritório de advocacia, ajudo dentistas e outros segmentos, empresas de serviço, eventos. E o que você precisa entender e que as pessoas não fazem, elas não conseguem nem saber quem é a persona, para quem que ela está vendendo. Toda vez que eu estou diante de um cliente novo, eu pergunto, quem é o seu público? Ele fala, meu público... Fala, não, me dá detalhes de quem é o seu público. Meu público, quem que é o público comprador, qual a faixa de idade, onde ele está, ele é classe A, B, C, D... E você precisa saber isso, porque se você não sabe isso, você não consegue customizar uma comunicação para atender esse cliente e não consegue ter uma boa campanha. Vou dar uma dica legal aqui, que é crie seu funil de automação automático através da internet. Se você quer vender e quer expandir seu negócio físico, se você não tem uma loja online igual a Daisy, que ela tem uma loja online, ela anuncia e acaba tendo vendas ali recorrentes. Agora, se eu sou um vendedor de um produto, se eu sou o dono de uma empresa e quero divulgar meu serviço, seja qual ele for, você precisa estar na internet. Por quê? Uma dica de ouro. A cada 10 pessoas, 9 vão pesquisar na internet algum produto ou algum serviço que ela precisa. Então, como é que é o princípio desse funil de captação? Você precisa ter uma página. Você precisa ter a página hoje da sua empresa. Qual que é a sua identidade visual lá na internet? Você tem sua loja física, você é um vendedor ambulante de porta a porta. Você precisa ter uma identidade digital, porque ali é o primeiro contato que você vai ter com clientes, porque isso vai te trazer escala. As pessoas vão começar a te conhecer. Dentro desse funil, você precisa gerar campanhas. Eu estou falando do patrocinado. Você pode fazer de forma orgânica. Eu vou dar a dica dentro do patrocinado. Tá? Você começa a gerar campanhas para o seu público. Porque como o seu público procura? Eu tenho um cliente que é um escritório de advocacia previdenciária. Como que esse cara vai captar o cliente? Ele não sabe quando o cliente está pesquisando. Ele não tem como pesquisar esse cliente na rua. Ele tem muita indicação boca a boca, mas quando você tem um processo de vendas definido, que é ter uma página de vendas, saber quem é o seu público, qual o perfil, qual que é a faixa etária de idade, quanto que ele ganha. Quando você tem essa persona bem definida, você vai lá na... Exato. Você vai lá no que eu falo que é um dos maiores vendedores do mundo, né? Que é o Google. Aí a gente cria uma campanha. Exatamente, a gente cria uma campanha para esses clientes. Por quê? O que o cliente precisa? O que você precisa entender? Você tem um produto e precisa de alguém que ofereça, compre esse produto. Você precisa sair do off. Ou você é on, ou você vai ser off. E quem é off está morrendo, porque as coisas estão mudando, está tendo uma evolução tecnológica. Quantas empresas que a gente conhece que quebraram por falta de ter um posicionamento no digital? Quantas empresas existiam ontem e hoje não existem mais? Ontem os taxistas ganhavam muito dinheiro, hoje veio a Uber. Ontem os hotéis ganhavam muito dinheiro, aí veio ali Airbnb, Booking. Então você tem que, se você quer uma dica poderosa para você aumentar suas vendas, crie um funil online de vendas, anuncie no Google, tem uma página de vendas, e não é a página, um site, não. Você precisa ter uma página de vendas que comunica com o seu público, tem que ter chamada para ação. Eu entrei lá no site, eu preciso entender nos primeiros segundos o que aquele produto está me oferecendo, qual que é o benefício real que eu vou ter, o que eu ganho em me conectar com a sua empresa. Porque tem muitas empresas, Daisy, que não têm essa comunicação clara e elas estão perdendo dinheiro. E tem muitos profissionais liberais que eles não sabem como atrair novos clientes e ficam perdidos. E às vezes tem gente do lado dele que poderia ser um potencial cliente e não está comprando. Uma dica que eu dou poderosa é, gente, vamos criar a estrutura de vocês. Vamos criar e entender quem é o seu público. Criar. Exato. Entender a estrutura digital. Exato.
ter uma estrutura digital para vender, para escalar seu negócio, para crescer ele. E aí, se eu for falar do ambiente físico, Jorge, como é que eu vou fazer para vender mais no ambiente físico? O digital, eu já falei aqui, tem uma página de vendas bem interessante para vender seu produto ou seu serviço, porque isso vai escalar. Crie campanhas no Google, e aí o Google eu trabalho ele muito com o desejo latente, tá? Tem uma página. No digital, conhecer bem seu público, a persona, quem é e o que ele faz, para você segmentar bem. Tem uma página, eu chamo uma página de vendas. São primordiais, né? Oi? Tanto no Instagram quanto São primordiais. Exato, você precisa. E gerar campanhas. E campanha não é só ir lá e botar a palavra-chave, não, gente. Isso daí qualquer pessoa entra no YouTube e aprende. Você tem que fazer algo bem específico para te gerar leads. Porque a partir do momento que você começa a ter demanda, eu tenho um cliente que ele recebe de 30 a 50 contatos de novos clientes por semana para ele vender o serviço de advocacia dele. Então, cara, ele tem muitas demandas e isso faz ele vender. Agora, no mercado físico, eu sou um vendedor, Jorge, porta a porta, como é que eu vou fazer para me ampliar minhas vendas? Cara, primeira coisa, segmentação. Você vai entender seu público, você vai trabalhar vendas mais segmentadas. Para com esse negócio de eu estou num bairro e vou me deslocar lá para o outro lado da cidade, porque isso daí você perde tempo. Quem quer vender precisa ter uma estratégia. Antes de ir para o cliente, você já precisa ter uma estratégia. Você vai segmentar ali a região que você quer atuar, vai entender para quem que eu vou oferecer, o que eu vou vender hoje, qual que é a minha meta. Você precisa ter uma meta bem clara. Igual o que você falou, você saía de casa e tinha uma meta do que você ia fazer para trazer o resultado. Então, você precisa ter uma segmentação, você precisa definir quem é o teu público e vai a campo. Quando chegar no campo, se comunica bem, tenha uma boa apresentação pessoal, faça boas vendas e, principalmente, peça indicação, gente. Você acabou de vender para um cliente, Cara, a indicação, eu fazia muito isso. Acabei de vender para a Deise. A Deise está ali feliz naquele ápice, está maravilhada, gostou. Nos dias de hoje, você já pode fazer o seguinte: vou tirar uma foto aqui, faz um arroba, ela já marca, a audiência dela vai estar vendo. A prova social. Deise, você gostou da bolsa? Não, adorei, maravilhosa. Eu estou vendo que você deve ter um grupo de amigas também que gostam desse mesmo perfil de roupa ou desse mesmo perfil de bolsa. Pô, me indica alguns contatos, e aí, a partir do momento que a Deise indicar alguns contatos, você já vai ligar. Ô Joana, eu tô ligando aqui, quem me passou teu contato foi a Deise. Foi a Deise, porque ela comprou umas bolsas daqui, ela falou que isso daqui é a sua cara, eu queria te visitar para me oferecer meu produto para você. É a Deise? Não, ela falou, a Deise é minha amiga, ela não ia passar meu contato para qualquer pessoa, ou seja, você vai criando a sua rede de contatos, porque 80% dos seus resultados são relacionados mais a network do que somente o esforço por si só. Você tem que trabalhar com inteligência. Com certeza. É que nem quando a gente fala isso, a gente trabalha com venda, a gente fala isso. Perde às vezes de você ganhar comissão num produto, mas não perde um cliente. Porque um cliente, ele te leva mais do que 10, né? Um cliente insatisfeito. Ele, além de não te indicar, o dia que ele te ouvir o seu nome, ouvir você passando, ele vai te queimar. Agora, se você fizer um bom atendimento para uma pessoa, mesmo que você não peça indicação e ele gostar, se sentir satisfeito, ele vai te indicar. E se te ver, ele vai falar em dobro, vai falar em triplo, ali a chance de você vender para 10 pessoas ou muito mais é muito maior. O network, a indicação é muito importante, a apresentação do seu trabalho, do seu serviço. Teve uma pergunta aqui do Lucas, ele falou, fechar contratos de grandes valores, isso muda? Muda um pouco, Lucas. Eu já tive a oportunidade de negociar alguns contratos de 1 milhão, de até 3 milhões de reais em vendas. A única coisa que muda é a estratégia, porque não é uma venda rápida. Normalmente, quando você vai fazer uma venda de alto valor agregado, você tem que entender bem quem é a pessoa que toma a decisão, e aí você sempre tem algumas pessoas que vão estar blindando aquele contato. Às vezes é uma secretária, às vezes tem que passar por um gerente. Então, você precisa estar trabalhando mais essa questão de relacionamento, vendo quem são as pessoas influenciadoras. Aí demanda um pouco mais de quê? De estudo sobre o negócio do cliente. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa que ainda não era multinacional, que era uma empresa chamada Elevadores Nacional,
e eu estava negociando 30 elevadores com uma venda de 30 elevadores com uma cooperativa, como se fosse uma associação de empresários da área de construção Sei. civil. E o que que acontece? Eles me deixaram de lado, porque eu era de uma empresa local, e eles estavam tratando só com as multinacionais. Deixaram de lado mesmo na negociação, nem quiseram ouvir minha proposta. Aí qual foi a estratégia que eu usei? Que talvez vocês podem usar no seu negócio hoje. Quando você está tentando vender para alguém e tem alguém te blindando ali, faça diferente, procure outra pessoa para você tentar oferecer a mesma coisa. Se for, por exemplo, uma empresa. O que que eu fiz? Eu visitei empresário por empresário, eu esqueci da associação, do diretoria da associação, e visitei empresário por empresário, cada uma das construtoras individualmente, fiz uma proposta para eles que foi muito tentadora, com condição de pagamento e tudo mais. Aí o que que aconteceu? Os meus influenciadores, que foi pelo menos das 12, 13 construtoras, umas 8 falaram, não, eu vou fechar contigo. Eu falei, mas essa venda, a associação que está negociando, ela falou, não, vou ligar para eles. Aí o que que aconteceu? Os clientes da associação começaram a ligar para eles e falaram, não, eu quero fechar com aquela empresa lá do Jorge. Ele veio na minha obra, ele conversou comigo, aí a associação mudou e me procurou e falou, Jorge, como é que a gente faz para a gente negociar aquela proposta? Não vende direto não, porque você pode prejudicar nosso trabalho e tudo mais. Vieram mais miudinho. Acabou que eu fiz essa venda de 3 milhões, foi uma negociação mais longa, que foi uma negociação de 6 meses, e quando se trata de valores e negociações de alto valor agregado, você precisa ter um pouco mais de cuidado, porque você primeiro tem que blindar sua mente, porque não é um negócio que sai rápido, não é uma venda que você vai fazer no mesmo dia, e tem que percorrer alguns caminhos. Mas Um pouco é mais, bem isso. persistir mais, né? Exato, E usar, exatamente. é porque uma porta está fechada que você vai desistir e não continuar. Você foi inteligente, beleza. Essa porta está fechada, ok. Eu vou achar uma brechinha. Vou. Você arrasou, parabéns mesmo, parabéns. Aqui, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, eu não vou prolongar muito não. O motivo de um cliente ter me dado não fez com que eu tivesse casado hoje com minha esposa. O que acontece? Eu trabalhava numa empresa e eu tinha negociado um cliente, aí o cliente pegou e falou comigo, não, não vou fechar não, não quero, já tem um concorrente aqui. E na época minha esposa trabalhava comigo, eu falei com ela, amor, se eu fechar aquele cliente lá, que ele já tinha dado não, né? Eu vou noivar com você. Ela falou, não, beleza, tudo bem. Beleza. Eu fiquei monitorando o cliente, que já tinha me dado não, e o concorrente não passou lá para pegar o contrato. Durante uma semana eu falei, o cara foi aí, Toninho, falando com o diretor do frigorífico. Ele, não, ele ainda não veio, não. Estou indo aí, eu tenho uma proposta. Ele, não, eu já estou fechado com outra empresa. Passou na semana seguinte, o cara falou, eu falei, o cara foi aí, Toninho? Ele falou, não fui não veio ainda não. Eu falei, cara, eu vou aí. Aí eu dei uma de louco. Eu liguei pro diretor financeiro dele, falei, ó, separa a documentação que o Toninho me ligou e falou para mim estar indo aí fechar o negócio com você. Liguei pro Toninho e falei, Toninho, o seu diretor acabou de me ligar, tô indo para aí, que ele falou que você vai fechar comigo. Aí eu, Jorge, vem cá. Chamei minha gerente e fomos lá e acabamos fechando aquele acordo que estava, não ia fechar de jeito nenhum. E aí o que eu aprendi com essa lição? Eu aprendi que mesmo quando você já tem o não, você pode continuar, porque o não ele não é para sempre, o não é naquele momento. Em vendas é muito não isso. pode O não levar é para o lado pessoal, né? Não pode levar para o lado pessoal. não pode. O não é naquele momento. E o segundo, não faça promessa se você não quiser cumprir. Porque eu fiz a promessa e estou casado até hoje há 13 anos com a esposa. Então, são duas coisas que eu aprendi que é bastante importante. E o vendedor ele precisa ter uma mente blindada. Pô, e hoje, sabe como é que eu trabalho, Deise? A questão dos nãos, eu queria uma estatística na minha cabeça. Por exemplo, eu sei que a cada 10 clientes que eu tento agendar alguma reunião, eu tenho 33% de conversão deles. 33% dos meus clientes, eles agendam a reunião para mim, os outros 33% eles sempre agendam de imediato, né? Os outros 33% eles ficam ali me enrolando um pouquinho, outros realmente não querem. E é a mesma coisa para fechamento. Hoje eu tenho uma taxa de 39% dos clientes que eu negocio, eles fecham o contrato comigo. Mas por que eu estou falando de números? Porque quando você sabe dos números, você sabe que está mais perto do sim. Você tomou 10, digamos que a cada 10 você feche com 1. Você tomou 9 não, você fala, estou mais perto de tomar um sim. Então é isso que a gente precisa fazer para cuidar da nossa mente e blindar ela. Sim, exatamente. E essa sua dica faz parte do planejamento, né? Às vezes as pessoas
elas não têm o controle do que elas estão fazendo no dia a dia. Quantas pessoas ligou, se fez prospecção, se não fez, quantas fechou, quanto que vendeu, se não vendeu, quantos não realmente recebeu e quantos converteu. Quando você tem isso anotado diariamente, você começa a se sentir menos frustrado, porque por mais que você faça, nossa, eu falei com 10, mas eu fechei em 1, mas esse 1 valeu pelos outros 9, né? Então você acaba vendo que o trabalho valeu a pena. Então tem que ser... Para ficar fácil para o pessoal entender, se eu fosse elencar assim, os 3 pontos bem fácil para eles entender, porque eu falei bastante coisa. Primeiro, para você ter bastante resultado em vendas. Primeiro ponto eu posso chamar de A, que é a de alta performance. E alta performance tem a ver com autoconhecimento, autodisciplina, você se conhecer sempre, você está sempre investindo em cursos, está investindo em livros, está investindo em mentoria. O segundo P, eu posso chamar o P de pessoas, porque pessoas, elas mudam rotas. Entenda que eu só estou aqui hoje porque lá atrás, com 18 anos, teve alguém que acreditou em mim, alguém que acreditou na Daisy e falou, não, vai lá, cara, vai lá que você precisa trabalhar na área de vendas. Eu vou até um pouquinho mais nesse P de pessoas, que é o seguinte, quando eu fui fazer minha primeira entrevista para vendas, foi num banco chamado Banco Galvão de Negócios, com 18 para 19 anos, tinham 30 pessoas num processo seletivo, 28 mulheres e 2 homens. Eu falei, pô, eles vão contratar 4 pessoas, pelo menos um tem que ser homem, né? Eu imagino, né? Que é um monte de mulher bonita, um monte de gente bonita. E eu falei, pelo menos um homem eles vão contratar. Quando eu cheguei na entrevista, um gerente falou, por que eu vou te contratar? Você não tem nem experiência em vendas? Eu falei, cara, me dá uma oportunidade, porque eu vou ser o melhor vendedor que você teve aqui. Aí o cara parou, meio que se emocionou e falou, cara, ele foi lá, eu fiz uma promessa para ele. Aí ele foi lá e se emocionou e falou o seguinte, eu só vou te contratar como vendedor porque eu nunca fui gerente, alguém está me dando uma oportunidade. Então, o segundo P para você que quer ter resultado em vendas é pessoas, se conecte com pessoas, pessoas vão te indicar, pessoas vão fazer pontes. E o terceiro ponto, para você se dar muito bem em vendas, é processos. Sem processos, você não vai conseguir vender. Qual que é o seu funil de vendas? Você tem estatística de quantas pessoas estão quentes, quantas estão mornas. Você tem feito boas prospecções, você tem feito um levantamento, tem feito um planejamento das suas vendas. Então, você precisa ter essas 3 coisas, que é para ter alta performance, pensar alta performance, autocuidado, você precisa ter o P de pessoas, que é conexões, network, e precisa ter processos claros. Muitos vendedores não têm processos claros de vendas, e eu não tinha e tive que aprender sobre isso. E é isso hoje a minha missão, ajudar as pessoas a ter processos claros de vendas, a ter alta performance, a investir neles mesmos para ter resultados. Perfeito, 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 Jorge. Tenho certeza que esse aulão aí vai ficar para a história. Agora eu quero te fazer uma pergunta para a gente finalizar aqui a nossa primeira live. Vamos fazer muito mais live. Estou vendo que a gente tem muito mais coisas Vamos. Não, teve gente que já falou aqui que ia até pagar para ter essa live. Acho que tá bom da gente fazer uma mentoria junto, que tem gente querendo já pagar pela live. Eu já tenho um produto para lançar mês que vem, viu? Podemos conversar. Podemos conversar. Maravilha. E diz uma coisa agora, para gente encerrar com chave de ouro aqui. Para quem está começando hoje, ou para quem já está em andamento, para quem está desmotivado, para quem está aqui online nesse momento na live, quem está aqui buscando conhecer mais ou ter uma clareza na mente deles. O que você indicaria, o que você falaria, qual a sua mensagem? Cara, minha mensagem final aqui para você que está começando em vendas. Se qualifique, busque muita informação, não desista, não desista. Pode ser, muita gente vai te falar não, vão falar que o que você vende não é bom, vão falar que isso não é para você. Os seus amigos vão rir da sua cara, vão rir por trás de você, eles vão te ridicularizar, entendeu? Você vai ouvir um monte de coisa. Mas eu posso te falar uma coisa? Não desista. Se é isso que você quer, se isso queima dentro de você, você fala, cara, eu quero ser um vendedor. Porque os empreendedores mais ricos do mundo, eles não começaram sendo grandes, eles começaram o quê? Vendendo suas ideias, entende?
Então, você precisa começar a vender, você não pode desistir. A mensagem que eu trago para você é que se eu tivesse desistido lá atrás, se eu tivesse parado no meio do caminho, eu não ia estar nem aqui, entende? Então, você não pode desistir. Se a Deise, pelo que ela já compartilhou, que você tivesse desistido no primeiro não que ela ouviu, então, a mensagem que eu deixo aqui, acredite nos seus sonhos, independente da circunstância, independente se você tem grana ou não, porque às vezes a pessoa acha que, beleza, você está realizando tudo, porque agora você tem grana. Não, gente. Eu vou falar uma coisa aqui que poucas pessoas sabem, eu já vendi biscoito de porta a porta na rua, que foi uma das coisas que eu não mencionei aqui, mas eu já vendi. Eu tive uma dissolução com uma empresa que ficou me devendo uma grana e eu já... Pois é. Eu já vendi biscoito de porta a porta e eu não tinha vergonha. Eu botava os biscoitos na minha mala e ia vender. Quem hoje em dia tem vergonha? Eu falo que onde existe a vergonha, não existe o dinheiro. E as pessoas ainda não entenderam isso. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu tenho vergonha. Aquilo ali eu não faço, não. A vendedora eu não quero, não. Eu não quero ser um barbeiro porque, o que a minha família vai achar? O que meus amigos vão achar? Cara, ninguém vai pagar suas contas, não. Eu falo o seguinte, eu não me preocupo com o que vocês estão achando, se é bom ou se não, eu vou sempre seguir, eu vou sempre pedir Deus para me iluminar, porque, cara, ninguém vai pagar tuas contas, quem paga tuas contas é você. Você começou por empreendedorismo de necessidade, olha onde você chegou. Fato. Então, é isso que eu deixo de mensagem para a galera. Sim, com certeza. Eu faço das suas as minhas palavras, é exatamente o que você falou, é exatamente o que eu acredito, o que eu falo e o que eu penso sobre isso, e eu quero que as pessoas entendam isso também. Que realmente, se você tem um sonho, se você acredita em você, não ouça nada nem ninguém. Você só foca no objetivo e vai. Só vai, só vai. Cada dia acorda mais. Segura e vai, é só indo. Eu vou pedir para as pessoas que me conhecem aqui, sigam a Deise aí, ela é fantástica, uma pessoa brilhante, conheci ela esses dias aqui, mas estou curtindo demais. Peço que vocês sigam ela aí, porque foi muito genuíno essa troca, ela tem muito a agregar para vocês aí como empresária, empreendedora. Então é o que eu peço aí para vocês que estão aqui, que vocês me conhecem, sigam ela aí, que essa mulher é uma mulher de fibra, uma mulher forte. Faço as minhas palavras também. Galera, sigam o Jorge, vocês vão ver muito conteúdo pela frente aí com nós aí, porque a conexão foi além do que a gente já tinha conversado sobre isso. Quando você falou que era vendedor porta a porta, eu falei, caralho, é isso. Então, a gente vai ainda falar muito mais coisas pela frente. Aulão que tu deu, eu amei, aprendi muita coisa com você aí. Não, a troca foi genuína demais. Eu também amei, assim, tudo que você falou, assim, parece que a gente tem uma trajetória, assim, que vai se interligando ali, né? Eu costumo falar que quando eu ouço um vendedor falando, dá vontade até quase de chorar quando eu vejo, porque é tanta coisa que acontece. Exatamente essa sensação. Ultimamente eu tenho controlado mais para não ficar tão emotivo, porque eu ando meio mole, ando meio chorando pelas coisas. Principalmente quando eu falo da história, falo disso, o quanto é importante, o quanto é sublime, né? O quanto é bom você vender, você atender bem, você fazer um bom atendimento, ser educado, ser gentil. Nossa, quando eu vejo uma mensagem, quando eu mando uma mensagem para um cliente, eu falo assim, eu posso apresentar o meu produto? Você me autoriza a te mandar a tabela dos meus produtos? Aí eles falam, sim, claro, por gentileza. Nossa, eu juro, eu tenho vontade de entrar dentro do celular e abraçar a pessoa. Eu vi que eu postei hoje que a gente recebeu de mensagem no WhatsApp, na hora que eu liguei o celular, 253 mensagens. E a maioria das mensagens que eu recebi, eu fui respondendo. Muitas pessoas eram assim, não, ok, não, tal. E muitas pessoas eram assim, claro, por favor, manda a tabela, manda o preço, quanto tá tal coisa, muito obrigada por perguntar. E aí, eu juro pra você, dá vontade de entrar no WhatsApp e assim, abraçar a pessoa, sabe? Assim, nossa, a pessoa, sabe, palavras mudam o dia de outras pessoas. Gentileza gera gentileza. E quando você fala a palavra, você pode mudar o rumo da vida da outra pessoa, o destino delas. Pode, ou você, coisas boas, ou você criar um trauma na pessoa. Então, vamos ser bons vendedores, vamos ser boas pessoas. Exatamente. Não perdendo a característica de bom vendedor, gente, ó. Se você trabalha em alguma empresa, se você conhece amigos, se você está nesse meio e tiver gente precisando de treinamento ou palestra de vendas, chama a Deise, me chama, manda uma mensagem que a gente está aqui para revolucionar a vida das pessoas com a nossa história. Então, a gente tem muito
agregar. Isso daqui, vamos dizer que foi um over delivery, né? A gente entregou muita coisa boa aqui, mas tem muito ainda para vir. Deise, não precisa. muito obrigado, pode tá? mandar mensagem, mandar pergunta, pode se conectar, que a gente não é inalcançável, não. A gente é alcançável e fácil acesso. Prazer. Exatamente, olha. Estar contigo, pessoal. Muito obrigado. Mensagens e vender é encantar as pessoas mesmo, Fábio. Um beijo para vocês. Grande Fábio. E a gente vai. Grande abraço, beijo para todos aí, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Vamos tirar um print. Vamos tirar um print aqui. Vamos tirar um print. Eu vou Deixa eu salvar a live. Tirar aqui, dá um. Ótimo, excelente, excelente. Vamos lá, vamos dar um sorrisão aqui que eu vou tirar o print aqui. Vai lá. Deixa eu ver isso aí, eu nem sei. Peraí. Ô, gente, quem tá aqui na live, tira um. A gente vai dar um sorriso, vocês tiram um print e marca a gente. Melhor ainda. Vai lá. Vamos dar um sorriso pra galera tirar e marcar a gente. Vai. Quem tá aqui, marca a gente. Vai. 1, 2, 3, ó. Meu olho até sumiu. Valeu, galera. Espero que vocês tenham conseguido tirar esse print aí. Marca a gente, marca a Deise, me marca e vamos para cima. Deise, prazer. Foi uma satisfação muito grande. Prazerzão, viu? Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, valeu.